Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos aqui fazer uma revisão para o concurso da Prefeitura de Água Branca, né? Vai ser elaborado pela banca Legados, que vai ser agora no dia 5 de março de 2023. Então pega o material e vamos para a revisão agora. Então, beleza. Olha a primeira questão aí que ele coloca para a gente. Vamos lá. O circuito integrado que realiza a tomada de decisões, efetua os cálculos e é um dos hardwares, parte física, né? Mais importantes do computador, comparável ao cérebro, coisa importante aqui, ó, ao cérebro da máquina, em analogia ao ser humano. Denomina-se o quê? Então isso aqui ele está falando de microprocessador. Nós temos algumas empresas que fabricam microprocessador. Por exemplo, nós temos a empresa Intel e a empresa AMD. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui ela fabrica a família Core. Então, por exemplo, tem o Core i9. Aqui fabrica a família Ryzen, por exemplo. Então, você tem a família Ryzen, por exemplo. Então, tem o Ryzen 9. Então, aqui são algumas empresas que fabricam microprocessadores. Então, você marcaria aí a letra B. Segunda, um computador é uma máquina constituída por componentes e circuitos eletrônicos, capaz de receber, armazenar, processar e transmitir dados e informações. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um conjunto de vias internas que interligam componentes e periféricos. Essas vias, pessoal, é como se fosse avenidas, certo? Como se fosse ruas, estradas, seja lá o que for. Você poderia entender como isso aqui. Ela vai interligar algo. Então, essas vias internas que interligam componentes e periféricos do computador seriam o quê? Os barramentos. Então, você imagina toda a informação, ela trafega para chegar ao destino através dos seus o quê? Das suas barras, dos seus caminhos, das suas vias, chamada de barramentos. Então, beleza, questão boa aí, poderia cair na sua prova tranquilamente. Vamos lá, próximo. Um computador precisa de memória para armazenar os dados e as informações, seja de forma temporária ou volátil, ou permanente, não volátil. Pode-se representar a hierarquia dos tipos de memória em um esquema de pirâmide, onde quanto mais próximo da base da pirâmide, maior é a capacidade de armazenamento, menor é a velocidade e menor é o preço. Observe a imagem a seguir e associe cada nível de 1 a 4 à memória correspondente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, qual é a memória que está no topo aqui, que é a memória mais cara? Você colocaria a memória que são os registradores. Memória mais cara. Em seguida, memória cache. Depois nós temos a memória principal. Essa memória principal aqui, que ele faz referência à memória RAM. E aqui ficariam as memórias secundárias. Então meu gabarito teria que ter o seguinte, ó, da memória mais cara para mais barata, começa com quem? A memória mais cara, de alto custo, e fica dentro do processador, assim como a cache, por exemplo, é o registrador. Em primeiro lugar, segundo a cache. Depois nós conectamos a placa-mãe, a memória RAM, e nós temos outras memórias secundárias. Memória secundária poderia ser um CD, um DVD, um Blu-ray, um pendrive, um cartão de memória, um HD externo, um disco rígido, um disco SSD, tá bom? Então basicamente isso. Então você marcaria aí a letra E. Registrador, memória cache, memória principal e memória secundária. Questão 4. No momento da instalação dos sistemas operacionais, temos a alocação de espaço para um tipo de memória que será utilizada quando a capacidade de memória RAM chegar ao seu limite. Então, olha só, a memória RAM, que é a memória primária, que é a memória principal, ela é física, ela tem a sua quantidade, ela tem um limite de trabalho. Então, é o seguinte, olha, quando acabar o espaço físico aqui da memória, acabar o espaço físico, para onde é que eu vou colocar para que ela continue trabalhando? Ele cria um espaço aqui chamado de memória virtual. Essa memória virtual, ela é criada pelo sistema operacional no seu disco. Então, ele vai colocar essa memória virtual no seu disco, ok? Então, como o disco é lento, consequentemente, essa memória virtual será lenta. Então, quando a capacidade de memória RAM acaba, para que eu não pare o meu trabalho, eu aloco, ou seja, coloco informações nesse espaço aqui. Eu aloco, eu levo as informações para trabalhar aqui, ó, continuar trabalhando. Aonde? Na memória virtual. Então, próxima questão. Quinto, é um componente de software responsável pela comunicação entre o sistema operacional do computador e um dispositivo conectado a ele. Ele simplifica a tarefa da aplicação atuando como um tradutor entre o dispositivo e as aplicações ou o sistema
sistema operacional. O texto acima é a definição de... Está dizendo o seguinte, imagina que eu tenho aqui meu computador, tem um disco aqui que está armazenado no meu sistema operacional. Geralmente o meu disco, se for Windows, ele recebe a letra C de central, ó, a unidade C. Então meu Windows vai ser instalado ou num disco SSD ou num disco HDD. Então beleza. Então meu sistema operacional está controlando. O que acontece? Vamos supor que eu conecte aqui numa porta lá atrás, eu conecte na porta USB. Conectei quem? Um cabo de teclado. Esse equipamento aqui, que é um periférico de entrada, o teclado você associa a um periférico de entrada. Ele é um periférico de entrada, ele é físico. Então quando você pressiona lá a tecla Enter, você vai perceber que ali você está dando um comando de entrada. Ok. Então, o meu teclado é um periférico de entrada e o meu sistema operacional precisa saber como trabalhar com esse dispositivo. Então, na base de dados dele aqui, ele tem que ter um recurso chamado de driver, com R no final. Quando tiver isso aqui, você associa a reconhecer. A ideia aqui é reconhecer. Então, qual é a ideia de um driver? Reconhecer o equipamento que vai ser instalado, certo? Ele vai fazer o registro dinâmico daquele recurso. Então, você vai utilizar o driver. Não confundir com drive. Quando você pensa em drive, observe que só tem um R, você pensa exclusivamente no equipamento físico, que você vai pensar no equipamento físico. Um exemplo é quando você tem o seu pendrive. Você não pronuncia pendrive, você pronuncia pendrive, ok? Então aqui, qual é o recurso que vai permitir traduzir as informações entre o dispositivo e as aplicações? Ou seja, como é que eu vou dar um comando, vai ser interpretado e vai para o Word, que é um Enter, certo? Então isso aqui é através do driver do dispositivo. Ele pode colocar na mesma questão driver e o drive. Quando ele perguntar sobre equipamento, é o drive. Quando ele perguntar sobre o software, é drivers. Então eu coloquei aqui, ó, o driver, lógico, diferente de drive, que é algo físico. Então, se você já prestou atenção, esse rapazinho aqui, que é físico, que é um dispositivo, você sabe que a gente escreve o quê? Pendrive. Olha só que termina no E. Então é algo que físico. Lembrando que o pendrive é um periférico de entrada e saída, assim como o cartão de memória. Então, gabarito, letra A. Sexto, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso sobre dispositivos periféricos e dispositivo de armazenamento. Um drive de dispositivo é o software que se comunica com os periféricos do sistema operacional. Esse aqui é verdadeiro. Numa prova, você já vai olhando para as alternativas aqui, ó, para eliminar. Então, você começou com verdadeiro, ótimo. Drive e driver são palavras sinônimas. Não são, porque o drive é físico e o driver é lógico. O pendrive é um exemplo de drive físico, com certeza, termine é um exemplo de drive, e tem a função apenas, cuidado com essas palavras restritivas em concurso, apenas de leitura de dados. Não, ele permite tanto ler uma informação, fazer a leitura, como ele também permite a gravação de dados. Então, você marcaria isso aqui como sendo o quê? Falso. Todos, cuidado com essa afirmação, todos os dispositivos periféricos são considerados dispositivos de armazenamento. Isso é falso. Porque existem dispositivos que não são de armazenamento, eles podem servir para a entrada. Outros dispositivos podem permitir a entrada e a saída de informação. Ok, mas tem um que permite somente a saída e não é de armazenamento. Então observa que o gabarito aí ficaria VFFF, letra C, a resposta. Seria a sua resposta. Tranquilo? Vamos para a sétima. É um tipo de tecnologia que permite a conexão de periféricos, sem a necessidade de desligar o computador, além de transmitir e armazenar dados. Atualmente, a maioria dos periféricos, teclado, que é um periférico de entrada, o mouse, que é um periférico de entrada, o pendrive, que é um periférico de entrada e saída, a impressora, saída, entre outros, são conectados utilizando essa porta física. Então tem uma porta que tem esse símbolo do tridente, que seria a porta USB. Você marcaria aí a letra B. Oitava. Os equipamentos utilizados para introduzir, olha só, introduzir informações. Então dá entrada de informações. Se ele está introduzindo é porque ele está entrando com as informações, por meio dos quais o computador recebe informações do usuário e do ambiente em que se localiza. São denominados periféricos de entrada. Eu coloquei aqui uma tabelinha com os periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Entrada, ó, tem um teclado, mouse, scanner, leitora óptica, webcam, teve uma prova recentemente com webcam,
sendo o periférico de entrada, o CD-ROM, entrada, o DVD-ROM, entrada, o Blu-ray, que é um tipo de dispositivo óptico, ROM. Tudo bem? Então, basicamente, isso aqui seria de entrada. Monitor, saída. Caixa de som, seria o quê? Saída. Impressoras, deskjet, jato de tinta, saída. Uma plotter de impressão digital solvente, que vai imprimir banner. Que a plotter ela pode ser de corte, né, ou de impressão. Então aqui uma plotter ela é impressão digital. Mas existem plotter para cortes. Então são impressoras abastecidas com tinta solvente e são muito usadas para impressão de banner, imagens em grandes formatos, faixas, outdoors e adesivos em vinil para fachadas ou frotas. As impressoras plotter podem ser de corte ou de impressão. Aí nós temos a impressora matricial ou de agulhas, a impressora térmica para imprimir cupons fiscais, impressora 3D, impressora laser, que tem o pó químico, né? Que é o toner, o famoso toner. Aí de entrada e saída você tem o quê? Monitor sensível ao toque, a impressora multifuncional, o CD-RW, o DVD-RW, o Blu-ray RW, o pendrive, cartão de memória, os discos rígidos e os discos SSD. Tranquilo? Maravilha. Então, continuando aqui. Então, o gabarito realmente seria a letra A. Cuidado com essas perguntas aqui, porque já caíram em provas. Então, Legato já cobrou esse quadrinho aqui. Então, dê uma olhada com carinho, tá bom? Vamos para a próxima. Olha a questão 9 que eu te falei. Ó. Foi agora a prova recente para administrador. Ó. Em um computador pessoal, aqui era para julgar certo ou errado. Uma webcam. Uma webcam ela é um periférico de entrada. É considerado um periférico de entrada? Correto. Então o gabarito aí seria correto. Eu coloquei entrada para justificar que ela é de entrada. Mas aqui é para julgar certo ou errado, então isso aqui estaria o quê? Certo. Porque a webcam ele é um periférico de entrada. Então está correto. 10ª. Também muito cobrado na banca Legatos. Olha só. Programas compactadores. Quando eu utilizo um programa compactador como o WinZip, o WinRAR, 7-Zip, né, entre outros, você vai perceber que a ideia do compactador é juntar vários arquivos de extensões diferentes e diminuir seu tamanho. A ideia é diminuir o tamanho do arquivo ou agrupar arquivos com extensões diferentes, para que ele tenha uma única extensão e eu consiga transportar todos aqueles arquivos de uma única vez. Então, programas compactadores são softwares especializados em compactar ou descompactar arquivos, transformando-os em outros arquivos com tamanho menor. Sobre esse tipo de software, analise os itens abaixo. A grande desvantagem de um compactador é que o arquivo gerado irá ter um tempo de transferência maior a uma rede. Claro que não. Se o arquivo vai ficar menor, com certeza a transferência na rede terá um tempo de duração de transferência o quê? Menor e não maior. WinRAR e 7-Zip são exemplos de programas compactadores de arquivos que são muito utilizados por usuários de computadores. Então isso aqui é verdade. Um programa compactador permite que os arquivos ocupem menos espaço em uma determinada mídia de armazenamento. Então isso aqui está correto, verdadeiro, gabarito 2 e 3. Você marcaria a letra D. Então aqui alguns exemplos de compactadores, o WinRAR, está aqui o símbolozinho dele, o WinZip, está aqui o símbolo dele, o 7-Zip, está aqui o símbolo dele, aí tem o EasyArch e o PSZip, entre outros compactadores. Aqui eu coloquei os principais, vamos dizer assim. 11. Essa questão muito interessante, caiu na prefeitura, né, do Maranhão, para quem vai fazer o concurso de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Então, essa questão caiu pela banca que vai elaborar o concurso. Olha o que ele colocou. Um arquivo ISO. O arquivo ISO é uma imagem, certo? É uma imagem. Geralmente chamado de imagem ISO, é um único arquivo e é a representação perfeita do conteúdo de um CD, de um DVD ou de um Blu-ray. Aqui, pessoal, BD é a abreviação de Blu-ray. Ok.
Todo o conteúdo de um disco pode ser duplicado com precisão em um único ISO. Os arquivos de imagem ISO geralmente são gravados com a extensão .ISO e ele pode ser aberto com qual software? Aí você vai marcar aqui, ó, o WinRAR, ele consegue abrir arquivos de imagem ISO. Cuidado que poderá cair na sua prova. Vamos lá, 12. Sistemas operacionais tais como Windows 10, 11 buscam proporcionar facilidades em vista de aumentar a produtividade do usuário. Uma dessas facilidades é a utilização de atalho do teclado. A figura apresenta um dos atalhos disponíveis no sistema operacional Windows 11. Então, olha só, bandeirinha D é porque ele vai acionar o desktop. Ele vai ou ocultar ou apresentar o desktop. Desktop é a área de trabalho. É interessante você saber disso. Área de trabalho. Então, quem é que vai exibir, tá certo? Ou ocultar qualquer conteúdo que esteja na área de trabalho. Então, ele vai permitir que você... É como se você minimizasse todas as janelas, ou seja, você tivesse acesso ao desktop. Então, é essa a ideia de você pressionar a tecla do Windows. Aqui representa a ideia de janela. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou reduzir essas janelas para que você acesse o desktop. Então, ou eu mostro, tá certo? Ou eu exibo o conteúdo no desktop. Então, você vai marcar aí a letra A, mostra ou oculta a área de trabalho. Desfazer uma ação é Ctrl mais Z. Vale salientar aqui, pessoal, que se você pressionar a tecla do Windows, mais L, você vai ativar a função de bloquear o acesso. Então você vai fazer o quê? O bloqueio da máquina. É como se você estivesse usando o seu celular e você não tem a ideia de você bloquear, pois para avisar o Windows que você quer bloquear a máquina com o seu usuário, né, que está gravado e senha, para que ninguém tenha acesso, enquanto você dá uma saída, você pressiona aqui, bandeirinha, tecla do Windows, mais L. Outra que caiu, por exemplo, no concurso do IBAMA, é a tecla do Windows, mais L, que vai abrir o explorador de arquivos. Então, cuidado com ela, é muito importante também, explorador de arquivos. Teve um concurso também, que caiu aí para aqui a Polícia Civil do Ceará, que você pode pressionar a tecla do Windows, mais a letra I. E aqui você vai acionar o painel de configurações. Então, são teclas de atalhos importantes para você utilizar no seu dia a dia. Então, aqui, ó, coloquei um L aqui, pessoal, mas aqui é um E, tá bom? Então, bandeirinha é tecla do Windows mais E, abre o explorador de arquivos. Tecla do Windows mais L, bloquear. Então, tecla do Windows mais L, bloquear. Tecla do Windows mais E, explorar. Tecla do Windows mais I, configurações. Próximo. Para localizar todos os arquivos do tipo PDF em uma pasta, o usuário poderia utilizar a caixa de busca destacada na imagem abaixo e digitar o seguinte texto. Olha, existe numa pesquisa, quando você pressiona a tecla F3, já foi prova do TJ de São Paulo, ele perguntava qual é a tecla que eu pressiono para ativar o campo de pesquisa, né, o F3. Muito bem, quando você vai pesquisar, existem os caracteres coringas, o asterisco e a interrogação. O asterisco, ele substitui vários caracteres na busca, vários. E a interrogação, ela substitui um caractere por vez. Então ela vai permitir substituir um caractere por vez na hora da pesquisa. Caractere por vez. Então, se eu quero pegar todos, eu vou colocar aqui, pegar todo e qualquer arquivo que tenha a extensão PDF. Então, com certeza, eu marcaria a letra E. Se eu fizesse uma busca assim, ó, interrogação, a.pdf. Isso quer dizer que essas duas interrogações estão substituindo qualquer caractere por vez, qualquer um. Qualquer caractere, pode ser um A, um B, um C, um D, aqui pode ser um A, um B, um C, um D, qualquer caractere. E, com certeza, ela vai ter 3 caracteres e o último é a letra A. Então, vai ter 3 caracteres
sendo 2 quaisquer, mas o final vai ter a letra A e a extensão é PDF. Extensão, pessoal, é muito importante. Por exemplo, você pega Teresina. Se você pegar Teresina, ela é a extensão do Piauí. Se você pegar Timon, é a extensão do Maranhão. Se você pegar Curitiba, extensão do Paraná. Então assim vai. Então é essa a ideia da extensão, é de você poder ter uma referência de onde surgiu aquele item. No caso dos arquivos, aonde foi produzido aquele arquivo. É por isso que eu vou atrás da extensão. Como ele quer encontrar um arquivo no formato PDF, qualquer arquivo, você colocaria *.pdf. Cuidado que essa questão já caiu 2 vezes. Agora, cuidado, olha. Se eu colocasse na pesquisa somente .pdf, essa pesquisa seria feita com qualquer arquivo que tivesse o conteúdo .pdf, e não a extensão, é o conteúdo. Se na extensão tiver .pdf, ele localiza. Se dentro de um arquivo do Word tiver .pdf, ele localiza. Agora, para localizar qualquer arquivo com a extensão PDF, aí sim, eu utilizo *.pdf. Questão 14. Questão muito importante também para o seu dia a dia. Isso aqui cai muito em prova de arquivos. É prova de concurso. Continuando, questão 14. Ao abrir o explorador de arquivos, você está querendo abrir aqui, utilizar o explorador de arquivos. No Windows e na guia Exibir, Mostrar, no grupo Layout, Estrutura, acionar o botão Detalhes. Será apresentado como cabeçalhos padrões na pasta Downloads, as opções exceto. Então, olha só. O que é padrão? O nome de um arquivo é padrão, a data que ele foi modificado, o tipo e o tamanho. Agora, a dimensão não é verificado por padrão. Então, olha só. Imagina que você acionou o explorador de arquivo no seu Windows 10. Você pressionou a tecla do Windows mais S, aqui caiu na prova do IBAMA. E aí você está explorando a pasta Downloads, está aqui em cima, você está explorando a pasta Downloads, e você foi aqui nessa guia Exibir. Você está vendo que eu tenho aqui o grupo Layout, e na opção que está acionada aqui de azul, Detalhes. Quando você clicou Detalhes, observe que apareceu aqui, ó, nome, data de modificação, tipo e tamanho. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, observa que não tem dimensão, gabarito, letra E. 15. A imagem abaixo foi extraída do sistema operacional Microsoft Windows e exibe uma lista de arquivos em uma determinada pasta arquivos pessoais. Observa que dá para perceber que aqui está com layout, ó, detalhes. É porque, se você prestar atenção, tem nome, data, tipo, faltou só mostrar o tamanho. Então, olha lá. Aqui dá para ver que a extensão do arquivo é PNG. Arquivo PNG é de imagem. Cuidado, isso aqui também cai muito em prova. PNG, JPG, GIF, TIFF são extensões comuns, ou com 2F ou só com F só, né? São exemplos de imagem. Ou JPEG, tanto faz. Muito bem, então aqui são imagens. Mas vamos lá. Caso o usuário quisesse deletar todos os arquivos, ele quer deletar, excluir todos os arquivos pessoais sem enviar para a lixeira. Ele poderá executar o quê? Então ele precisa selecionar tudo. Para selecionar tudo, ele vai pressionar Ctrl A. E como ele quer excluir sem passar pela lixeira, né, você vai confirmar para que ele não passe pela lixeira. Você pressiona Shift Delete e confirma a exclusão. Gabarito, letra E. Você marcaria aí, com certeza, a letra E. Próximo. Se fosse somente Delete, iria para a lixeira, que é como eu vou te explicar agora. Olha só. Imagina que você abriu aqui teu Windows 10, você pressionou Ctrl A. Ctrl A tem a ver com selecionar tudo. Tudo bem? Então vai selecionar todos os arquivos e subpastas. Selecionar um arquivo ou uma pasta, você vai pressionar o quê? Delete. E ele vai direto para a lixeira. E se um arquivo está na lixeira, ele poderá ser o quê? Restaurado. Selecionar um arquivo ou uma pasta, você vai pressionar o quê? Shift mais Delete e confirma a exclusão.
O arquivo ou a pasta não irão para a lixeira, não podendo ser restaurado de maneira padrão, de maneira convencional. Agora, cuidado. Se eu estiver utilizando o Microsoft Word, que você usa para elaborar aí seus artigos, suas aulas, né? Você vai perceber aqui que você tem Ctrl A vai funcionar para abrir alguma coisa. Ctrl T é que vai funcionar para selecionar tudo. Então não confundir o Word com o Windows. O Windows é um sistema operacional e o Word é um aplicativo de texto que eu aplico, que eu instalo no Windows através do pacote Office. Então o gabarito aí realmente seria a letra E. Vamos para a próxima. Questão 16. Para excluir um arquivo permanentemente, no Windows podemos levá-lo até a lixeira. Essa palavra está correta. A ideia de permanente aqui não é no sentido de eterno. É no sentido de que aquele conteúdo não vai permanecer naquele ambiente. E de lá, removê-lo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você enviou um arquivo para a lixeira e se você excluir aquele arquivo da lixeira, ele vai ser excluído de forma permanente. Assinale abaixo que a combinação de teclas é essa. Então, o Shift, Delete, letra A. 17. Com relação ao explorador de arquivos, você tem que saber toda vez qual é a tecla de atalho para ativar, é a tecla do Windows, mais E. O atalho de teclado que fecha a janela. Então, por padrão aí, pessoal, se você observar, você vai ver que você clica no X ou você pressiona Alt mais F4. Então, gabarito aqui, letra B. 18. Assinale abaixo o atalho que cumpre a função de mostrar as propriedades. Esse aqui é interessante. Então, vamos supor um exemplo onde você tem uma pasta, e aí você tem uma pasta chamada aula. E você quer saber o tamanho dessa pasta chamada aula. Então você tem que mostrar as propriedades. Geralmente, você clica com o botão direito e vai na opção propriedades. Outra maneira que você poderia utilizar mais rápida pelo teclado é você pressionar Alt Enter. O Alt Enter ele permite você verificar as propriedades de um arquivo ou de uma pasta. 19. Complete acerca da utilização de teclas de atalho no Windows 10. Ao pressionar o conjunto de teclas, o usuário obterá a seleção de todos os arquivos e subpastas. Então ele vai pressionar Ctrl A. Para a seleção alternada. Olha, isso aqui a gente sempre está fazendo, pessoal. Como é que eu faço para selecionar um arquivo? Vamos supor que você tem uma pasta chamada Estudo. E aí você está estudando sobre, por exemplo, língua portuguesa, matemática, informática. Então, isso aqui são as minhas pastas. Aí você está estudando direito constitucional, direito administrativo. Então, beleza. Então, isso aqui são minhas subpastas. Vamos supor que eu necessite selecionar somente a primeira e a última pasta. Como é que eu faço para selecionar somente a primeira e a última? Simplesmente, eu vou lá utilizar a tecla que ele colocou aqui, ó, para a seleção alternada. Então, qual é a tecla que vai me ajudar quando eu clico com o mouse? É a tecla de controle. Ó. Eu vou controlar as ações. Eu vou controlar que eu quero essa pasta e que eu quero essa pasta. Então, observa que a tecla que permite a seleção alternada de arquivos, onde o usuário poderá pressionar e manter pressionada essa tecla, que é a Ctrl, enquanto aponta o ponteiro do mouse e faz cliques com o botão esquerdo do mouse. Ok, então eu vou clicar com o esquerdo pressionando a tecla Ctrl. Já para a seleção em sequência, olha só, eu quero selecionar em sequência, então eu quero selecionar essa sequência aqui de pastas. Então, para selecionar essa sequência de pastas, que vai estar em ordem alfabética, por exemplo, ou de A a Z ou de Z a A, se eu quiser selecionar em sequência, a sequência me lembra o S. Então, eu vou selecionar com o Shift. Então, o Shift ele vai permitir que eu tenha a seleção de uma sequência. Então, aí seria Shift. Então, é só lembrar. Para selecionar alternado, controla, Ctrl. Para selecionar em sequência, Shift. Para selecionar tudo, Ctrl A. Então, aqui o gabarito é a letra D. Ctrl A, Ctrl e Shift.
20º. A imagem abaixo exibe o gerenciador de tarefas. Já está dizendo, ó, o gerenciador de tarefas ele vai permitir você verificar o desempenho, o histórico, os aplicativos, usuários, todos os processos, ó, programas que estão aqui rodando em primeiro e em segundo plano. Ó. Então, tudo quem vai verificar é esse gerenciador de tarefas. Lembrando, ele não permite instalar programas, não é a função dele. A função dele é verificar, controlar as tarefas do sistema. Então, para a questão. São opções disponíveis no gerenciador de tarefas do Windows, exceto, vamos lá. Monitora o desempenho? Sim, tem a ver com o desempenho. Ó. O desempenho daquelas tarefas, daqueles programas. Descobrir quais programas estão consumindo mais memória do computador. Correto, é a função dele, porque tem a ver com gerenciar. Encerra a execução de um programa que travou. Pergunta que cai bastante a letra C. Correto. Atualizar as configurações de hardware do computador. Falso, não é a função dele. Visualizar todos os programas que estão abertos no computador. Correto, em primeiro e em segundo plano. A única que não tem nada a ver é a letra D. Então eu coloquei aqui, ó, o gerenciador de tarefas do Windows poderá ser ativado de várias maneiras. Aqui eu mais aconselho você, quando o teu sistema travou, é o Ctrl+Shift+ESC. Muita gente aprendeu o Ctrl+Alt+Delete, mas ele vai apresentar uma tela azul e você ainda vai ter que escolher nessa janela a opção gerenciador de tarefas. Então é a maneira indireta. A maneira direta é o Ctrl+Shift+ESC. Continuando, pressionar a tecla do Windows mais R, que é um atalho para executar. Aí quando você vê a janela de executar, você digita esse comando aqui, ó, task, que é a abreviação de tarefas. MGR é uma palavra em inglês que quer dizer management, gerenciamento. Então aqui você vai ver que vai ficar gerenciamento de tarefas. Aí você pressiona Enter, ele abre. Outra maneira, clica com o botão direito na barra de tarefas e a seguir clica com o botão esquerdo em gerenciador de tarefas. Ou outra maneira, você clica com o botão direito do mouse em iniciar ou pressiona a tecla do Windows mais X e a seguir clica com o botão esquerdo em gerenciador de tarefas. Se eu fosse você, tentaria essas três opções para você memorizar e usar no seu dia a dia. 21. Uma questão bastante cobrada, pessoal, no concurso dessa banca Legatos, por exemplo. Olha o que colocou ali na Universidade do Paraná. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta os passos para a criação de um ponto de restauração. Olha só. O ponto de restauração ele pode ser criado tanto de forma automática, né? Ele pode ser criado de forma automática ou de forma manual. Eu prefiro manual. O que é um ponto de restauração? É dizendo o seguinte, olha, até esse ponto, até esse momento, está tudo funcionando bem. Eu não sei depois, mas nesse ponto está tudo funcionando bem. Isso serve para que na hora que haja um problema. Questão 21. Assinale a alternativa que apresenta os passos para a criação do ponto de restauração do sistema no Windows 10. Olha só. Quando você pensa em ponto de restauração, já está dizendo, nesse ponto, o meu sistema está funcionando corretamente. Se eu instalar algo posteriormente e eu perceber que meu sistema ficou com alguma instabilidade, eu posso voltar a esse ponto de restauração. Consequentemente, ele volta todas as configurações. Certo? Olha só. O que seria esse ponto de restauração? Como é que eu faço para ativar? Você tem que vir aqui nessa guia chamada de propriedades do sistema, nessa janela, desculpe. Aí você vai vir nessa guia ou aba chamada de proteção do sistema. Depois que você ativar a proteção do sistema, é só você criar esse ponto de restauração. Crie um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativo. Então você pode, com certeza, criar um ponto de restauração para que você possa restaurar o sistema para esse ponto de restauração onde tudo estava funcionando normalmente. Esse ponto de restauração ele pode ser criado automaticamente pelo sistema
que fica monitorando alguma alteração, vamos dizer assim, drástica no sistema, ou você pode criar manualmente. Muito bem, aí veja que ele coloca até aqui, ó, é possível desfazer alterações no sistema revertendo seu computador para onde? Ó? Para onde é que eu vou reverter? Para um ponto de restauração que eu criei. Ou automático, ou foi criado pelo próprio sistema, ou manualmente criado por mim. Então vamos lá. Então qual seria o gabarito? Seria a letra B. Ó. Selecione a aba proteção do sistema, em propriedade do sistema e clique no botão criar. Então gabarito letra B. Próximo. Sobre o mecanismo do Windows de restaurar a partir de um ponto de restauração do sistema, analise as afirmativas abaixo. Esse mecanismo reverte o computador para um ponto anterior no tempo, chamado de ponto de restauração. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Importantíssimo isso. Então, você olharia para as alternativas, você conseguiria eliminar aí algumas alternativas. Próximo. Os pontos de restauração são gerados apenas, olha só uma palavra restritiva aqui, quando você instala um novo aplicativo, driver ou atualização do sistema. Isso é falso, porque o ponto de restauração ele pode ser criado manualmente. Nesse caso aqui que ele citou foi um automático. 3. A restauração, quando realizada com sucesso, não afeta seus arquivos pessoais. Ele não mexe com meus arquivos pessoais. Ele só vai tirar aqueles programas, aqueles drivers que foram instalados posteriormente. Mas remove os aplicativos, sim, programas que foram instalados posteriormente. Os drivers que causaram algum dano, trouxeram alguma estabilidade. E atualizações instaladas após a criação do ponto. Ou seja, até aquele ponto, tudo ok. Se houve um problema, eu voltar para aquele ponto, o que ocorreu depois ele desconsidera. Ele só não mexe com meus arquivos pessoais. Então isso aqui estaria correto. De qualquer forma, eu estaria 1 e 3 correto. Me restaria saber se o 4 estaria correto. Vamos lá. A restauração do sistema é um processo irreversível. Não, você pode reverter. Então isso aqui estaria falso. Então gabarito, letra D, 1 e 3. Terceira. 23. Então vamos para 23. Analise os itens abaixo sobre a ferramenta de restauração do sistema disponível no sistema operacional Windows. Repara o ambiente do Windows, revertendo os arquivos e configurações sempre para uma configuração inicial de fábrica. Isso aqui está falso. Ele vai restaurar para um ponto de restauração. Ele vai reverter para um ponto de restauração que foi criado automaticamente ou manual. Isso aqui está falso. Eu eliminaria A1 aqui, ó. Eliminaria A1. Olha que interessante, ó. Eliminaria A1. Ficaria só a letra D. Vamos ver se é verdade, ó. Quando ocorre uma falha de instalação ou corrupção de dados, a restauração do sistema retorna o sistema à condição de trabalho sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional. Verdade. Utilitário, ele é útil para a máquina, então ele é um software utilitário porque ele é útil para a máquina, projetado para proteger e reparar o software do computador, que monitora continuamente a atividade do sistema e cria um ponto de restauração quando determinadas atividades ocorrem. Verdade. Esse caso aqui é o caso onde esse utilitário, tá certo? O utilitário trabalha de forma o quê? Automática. Mas lembrando que ele pode ser trabalhado em forma o quê? Manual. Então o gabarito aí ficaria letra D. Então se você conseguiu eliminar o item 1, você teria gabarito. Próximo. 24 diz assim. Considerando-se a imagem abaixo que apresenta parte da tela de edição do programa Word, o Word a gente utiliza para fazer o quê? Uma declaração, um ofício, né? Você trabalha com alguma informação que você pode fazer, digitar as tarefas
tarefas da sua classe, etc. Você pode fazer uma declaração. Então, ele é um processador de texto. A extensão nativa do Word 2016 é a extensão DocX. É correto afirmar que, caso o usuário clique com o botão esquerdo do mouse, a borda da caixa de texto para selecioná-la e posteriormente clique no botão. Que botão é esse que ele está ativando? Esse aqui é o botão justificar. O botão justificar, pessoal, ele fica justamente o que? Na guia página inicial e fica aqui no grupo parágrafo. Então ele fica aqui essa opção justificar. A tecla de atalho para ele é a tecla Ctrl mais J. Então essa é a ideia dele. Então se eu clicar nesse ícone aqui, eu irei justificar. Então gabarito é a letra D. O texto dentro da caixa de texto será justificado. Essa caixa de texto permite com que eu transporte esse texto de um local para outro no documento. Então eu coloquei aqui para você conhecer, olha, quando eu conhecer aqui a guia página inicial, e aqui está o grupo parágrafo. Então aqui você tem o grupo parágrafo. E aqui eu destaquei o alinhamento 1, que é alinhar à esquerda, Ctrl Q. Aí você tem o centralizar, que cai muito em prova, que é o Ctrl E. Todos eles você acrescenta o Ctrl. Ctrl Q, esquerda. Ctrl E, centralizar. Ctrl G, alinhar à direita. E Ctrl mais J, você tem justificar. Outro botão que já caiu na prova dessa banca legados foi o botão chamado de recuo. Aumento de recuo. Você pode diminuir o recuo ou aumentar o recuo. Outro botão que é importante, que é esse aqui, ó, para você mostrar marca de parágrafos, mostrar tudo. Então, tudo que tiver oculto, ele vai exibir para você. Agora, outro botão que eu colocaria na sua prova seria esse aqui, esse botão aqui, ó, que permite você classificar. Então, você pode ordenar. O nome do botão é classificar e ele permite você ordenar tanto em ordem crescente como decrescente. Você pode ordenar os números, você pode ordenar os textos, você pode ordenar as datas, todas elas ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Outro que cai muito aqui é esse botão que permite você selecionar a ideia de bordas. Aqui, por exemplo, ó, só tem essa borda do canto inferior. Aqui você tem a ideia de bordas. Aqui é o botão de preenchimento e esse botão aqui é o botão de entrelinha e parágrafo. Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho, um artigo, você quer colocar uma entrelinha, um e-mail, você coloca aqui, por exemplo. Então vamos para a questão seguinte, 25. A imagem a seguir apresenta os botões do grupo parágrafo. Mais uma vez, ó, a gente usa muito, por isso que eles colocam em prova. Localizado na guia página inicial. Então também já foi prova de concurso recente. Ó. A página inicial contém, tá certo, vários recursos. Entre esses recursos, nós temos o grupo parágrafo. No Microsoft Word 2016, instalado no computador. Então ele pergunta, o botão destacado aqui tem a ver com, cuidado para não confundir com tabela. Tem a ver com bordas. Você marcaria a letra B. Próxima, 26. Mesma pergunta. Ó, isso aqui foi uma prova de nível superior, analista, fazendário. Esse aqui, por exemplo, foi de agente fazendário. Olha só, nível médio. A imagem a seguir apresenta os botões do grupo parágrafo e agora ele destacou esse botão que eu falei para vocês, que tem a ver com o quê? Com linha e parágrafo. Espaçamento. Ele vai fazer o espaçamento entre a linha e o parágrafo. Letra D é a resposta. Próximo, 27. Essa questão aqui foi da Legados. Ó. Ela destacou esses ícones aqui que eu falei para vocês que tem a ver com recuo da margem. Ou ele vai trazer para a margem, ele diminui, ou ele aumenta o recuo. Às vezes, quando você está fazendo uma citação, certo, pessoal? A citação lá, você tem que afastar ela 4 centímetros aqui da margem, né? Você clica nesse botão e ele aumenta, e aí você terá os seus 4 centímetros aqui, e aí você poderá fazer a sua citação, por exemplo. Então aí tem a ver com recuo. Então, qual é a função desses botões aqui? Alterar recuo. Então marque a letra A. Próximo, questão 28. No Word 2016, a guia ou aba poderá ser utilizada para acionar os grupos a seguir. Então cuidado, olha. Ele pode colocar lá na prova, eu quero inserir uma página em branco, eu quero inserir uma quebra de página. Quebra de página é quando você consegue passar de uma página para outra, você quebrou a página, você passou para a página seguinte. Você pode inserir tabelas, você pode inserir imagens, já até caiu na prova da Polícia Federal, então você pode inserir imagens, tudo bem? Você pode inserir gráficos, você pode capturar telas, ó, inserir captura de tela instantâneo, você consegue capturar a tela. Quando você tem o seu celular, você não consegue capturar telas, aqui você usa o recurso instantâneo, onde você insere instantaneamente a captura de uma tela. Então aqui você tem todos esses grupos aqui, páginas, tabelas, ilustrações, você vai inserir. Então aqui você tem as guias do Word, ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referência, correspondência, revisão e exibir. Questão 29. A questão também caiu na prova da Legados, Instituto Legados. No Microsoft Word 2016, os grupos a seguir são acessados por meio da guia.
Então, olha só, eu tenho um sumário, eu tenho nota de rodapé, eu tenho citações e bibliografia, eu tenho legendas, eu tenho índice. Tudo isso faz parte de quê? De referência. Ó. Um sumário, referência. Uma nota de rodapé. Quando você pega aqui, você tem um texto, você tem um númerozinho aqui em cima, aí você tem lá no rodapé da página a referência a esse número. Esse aqui é o quê? Referência. Legenda, ó, tem referências. Índice, referências. Citações e bibliografia. Referências. Então, ótimo. Então, gabarito, letra A. Questão 30. No Word 2016, as opções de configurar a página, muito interessante. Você vai fazer um trabalho e aí você quer deixar as margens. Por exemplo, aqui você quer deixar a margem 3, aqui 3, aqui 2, aqui, por exemplo, 3. Você vai fazer um trabalho acadêmico, onde ele pede para você fazer você vai fazer um resumo expandido. Aqui você tem que deixar, por exemplo, 5, você vai deixar 2,5, você vai deixar 2,5, e aqui você vai deixar 2. Então, essas margens, orientação, meu trabalho, eu quero colocar um informativo, então você vai colocar deitado a folha, informativo. Então, quando você coloca o informativo aqui, você coloca uma orientação, no caso, paisagem. Quando você vai fazer o seu trabalho acadêmico, as suas provas que você vai elaborar, você vai colocar a orientação o quê? Retrato. Já teve provas que perguntou assim, paisagem tem a ver com o quê? Com horizontal. E retrato tem a ver com o quê? Vertical. Então, basicamente é isso. Agora, tamanho do papel. Você trabalha com papel A4, papel ofício. É muito grande, né? Você tem o papel car. Então, colunas, você pode colocar colunas aqui. Cuidado para não confundir com tabela. Tabela é inserir. Coluna é em outro local. Coluna tem a ver com estrutura. As colunas mexem na estrutura. Quando você vê que eu estou mexendo na estrutura, quando você vê que você está mexendo na estrutura, isso tem a ver com layout. Layout tem a ver com estrutura. Quebra de página mexe na estrutura. Número de linha, né, mexe na estrutura. Hifenização mexe na estrutura. Porque hifenização é a separação silábica. Quando você faz uma separação silábica, você usa a hifenização. Tudo isso tem a ver com layout. Então, gabarito, letra C. Próximo, 31. No Word 2016, as opções de plano de fundo da página também caem muito em prova, pessoal. Isso aqui já cai até no Tocantins, por exemplo. Ó. Marca d'água. A marca d'água, só lembrar o seguinte, ó, a marca d'água era o seguinte. Nas versões 2007 e 2010, a marca d'água, ela vinha na guia layout. Depois, em 2013, 2016, que é o que vai cair na sua prova, ela passou 2019, 2021. Tudo isso aqui veio na guia o quê? Na guia design. Esse aqui hoje está na guia design. Então, gabarito, letra D. Como na prova de vocês é o Word 2016, e ele perguntar marca d'água, que vai estar na sua prova, guarde isso. Você vai marcar design. Próximo. Analise a imagem a seguir retirada do Word 2016. Então aqui, ó, mais uma vez, ó, parágrafo. Então, a qual guia pertence o grupo parágrafo? É só lembrar, parágrafo eu coloco na minha página inicial. Então, gabarito, letra D. 33. No Microsoft Word 2016, a combinação de tecla de atalho correta para se aplicar a formatação subscrita. Olha só, você imagina que você queira escrever H2O. Então, você digitou H2O. E você quer que esse número 2 fique subscrito, H2O. Então, como é que eu faço com a tecla de atalho? Você pressiona Ctrl+, aqui é só uma forma de indicar que você vai unir tecla de atalho, Ctrl mais alguma coisa, sinal de igual. Ele vai ficar subscrito. Agora, se eu quero sobrescrito, por exemplo, eu digitei M2 e eu quero que esse 2 fique aqui em cima, ó, sobrescrito, sobre, em cima. Você vai pressionar Ctrl+, aí você vai usar quem? Então, você pode usar aqui o Shift mais o sinal de mais. Então, realmente, ó, Ctrl Shift mais. Aí você vai ter a opção de sobrescrito. Só que no caso aqui, ele quer subscrito, ó, embaixo. Então, você vai pressionar a letra B, Ctrl mais igual. O grupo que se encontra o recurso sobrescrito e subscrito é o grupo fonte. Então, lá na página inicial, no grupo fonte, está aqui o grupo fonte, você vai perceber que você tem, depois de negrito, itálico, sublinhado, taxado, ó, isso aqui, você pode ver que muitas das vezes, quando você pega uma lei, você vai perceber que quando está desatualizado, não funciona mais, aparece um traço lá, dizendo que aquilo ali não é para ser mais considerado, taxado. Aí tá aqui, ó, subscrito, sobrescrito. Subscrito, Ctrl igual. As bancas colocam o sinal de mais. Eu não gosto, mas nas bancas ele coloca o sinal de mais. Eu prefiro colocar sem ele. Aqui, ó, é só para dizer assim, ó, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Se eu fosse elaborar a prova, eu não colocaria para não confundir. Mas isso não anularia uma questão. Então, você vai ver muitas das vezes, olha, vai perguntar assim, ó, eu quero subscrito.
Ele vai colocar lá na prova, olha. Qual é a tecla de atalho? Ctrl mais sinal de igual. Eu quero sobrescrito. Aí, como é que você vai colocar? Ctrl mais Shift mais sinal de mais. Esse sinal de mais aqui a gente não pressiona. As teclas que serão pressionadas é o Ctrl, o Shift e o mais. Então, maravilha. Vamos para a questão 34. O recurso do Word 2016 que permite copiar e aplicar a formatação. Questão muito recorrente em concurso. Imagina que você tem aqui um texto e aqui você tem outro texto. Aí nesse texto você aplicou, por exemplo, negrito, você aplicou itálico, você aplicou tamanho 12, aplicou a cor azul. Aí você quer transferir para esse outro texto que não tem nenhuma formatação, ele está padrão. Você quer transferir toda essa formatação para cá. Então você vai usar quem? O pincel de formatação. O pincel de formatação ele copia a aparência para você transferir para outro local. Então qual é o recurso que copia e aplica a formatação de um local para outro no documento? É o pincel de formatação, a ferramenta pincel de formatação, que faz parte do grupo área de transferência na página inicial. Então lá no Word 2016, quando você vai na guia página inicial, no grupo área de transferência, você vai encontrar a ferramenta pincel, que permite copiar a aparência ou copiar e aplicar a formatação. A tecla de atalho é Ctrl Shift C quando você copia a formatação e quando você vai para o destino aplicar a formatação, Ctrl Shift V. Então, ok. Então, o gabarito aí seria a letra A. Vamos para a próxima. 35. Uma planilha do Excel, vai falar agora sobre o Excel. O Excel, pessoal, ele tem arquivos, né? Ele gera arquivos com a extensão XLSX. Então, vamos lá. Uma planilha do Excel, uma planilha, um plano, planilha é um plano, é composta pelo cruzamento de linhas e colunas. Então vejamos aqui embaixo, olha, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. Imagina aqui a coluna A e a linha 1. Esse localzinho aqui em branco é a célula. Toda célula ela vai ter um endereço, então vai ter um endereço que eu vou ler. Então qual é o endereço dessa célula? Endereço A1. Eu leio a coluna e a linha. O Excel ele tem 16.384 colunas, que são representadas por letras. Tem prova que pergunta assim, no Excel, as letras representam as linhas. Falso. As letras representam a coluna. A linha são representadas por números. A quantidade de linhas em uma planilha seria de 1.048.576. Então seria essa a ideia. Então você vai lembrar, colunas, você tem letras e as linhas são numeradas. Então, o cruzamento entre linhas e colunas representa uma célula. Pergunta também muito recorrente em prova. 36. Complete a lacuna do texto abaixo com informação correta. Essa questão ela caiu para professor de educação básica, lá em Americana, professor de artes. Mas veja que ele nos ajudou nessa questão. Olha só o que ele colocou. Os documentos do Excel são chamados de quê? O que é um documento do Excel? Toda vez que você salva um arquivo do Excel, ele vai ter uma extensão XLSX. Mas como é que ele é conhecido? Ele é conhecido como pasta de trabalho. Olha só que interessante. Depois ele ficou falando todo o tempo. Cada pasta de trabalho, ou seja, cada arquivo que ele está dizendo aqui, contém folhas. Uma folha é a própria planilha. A pasta de trabalho, por isso que é uma pasta tem as suas folhas. Essas folhas são os meus planos, as minhas planilhas. Você pode adicionar quantas planilhas desejar a uma pasta de trabalho. Ou pode criar novas pastas de trabalho para guardar seus dados separadamente. Observe que todo o tempo que ele falou de pasta de trabalho. Falou de pasta de trabalho. Então aqui eu poderia completar com quem? Pasta de trabalho. Então cuidado. Os arquivos no Excel têm a extensão XLSX. A extensão dos arquivos no Excel é XLSX. Mas os arquivos, eles têm por padrão serem o quê? Serem uma pasta de trabalho. Os documentos, eles são chamados de pasta de trabalho. Então, para 37.
No Microsoft Excel, instalado em um computador, a data atual, dia, mês e ano, poderá ser exibida utilizando-se a fórmula. Olha que interessante, ó. Eu coloquei aqui duas fórmulas para você conhecer a fórmula, a função de fórmula, né? Hoje e agora. Se eu digitar igual hoje, abrir e fechar parênteses, aqui dentro vai ser colocado a data do sistema, que foi a hora que eu fiz isso aqui, ó. Foi feito no dia 26 de fevereiro de 2023. Agora, se eu digitar a função igual agora, abrir e fechar parênteses, aqui dentro, vai aparecer a data e hora. Então, hoje, a data de hoje, ou seja, a data do sistema que está sendo mostrada hoje, e agora, a data e hora do sistema. Nesse caso, ele queria o formato de dia, mês e ano, ou seja, a data atual, dia, mês e ano, só pode ser igual hoje. Tanto faz maiúscula ou minúscula. O Excel sempre vai deixar no final maiúsculo. Como está aqui, ficaria tudo maiúsculo. Então, gabarito letra A. Lembrando que se tiver minúscula, não irá anular a questão do concurso. Próximo, 38. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010. Ó, lá no concurso, pessoal, foi o 2010, mas você considera como se fosse 2016. Vamos lá. Então tem essa planilha aqui, e ele me faz as perguntas seguintes. Olha, considerando as fórmulas apresentadas nas alternativas, assinale aquela que, se inserida na célula A4, ou seja, numa célula vazia, não está nem sendo apresentada, mas subentende-se que essa célula está vazia, irá retornar o menor valor. Muito bem. Então, qual dessas fórmulas, digitada em um endereço vazio, irá apresentar o menor valor? Primeira coisa, eu tenho que ter cuidado com os intervalos. Observa que ele quer o mínimo do intervalo de B1 a B3. Veja que a coluna B não sofreu variação. Quem sofreu variação foi as linhas de 1 até 3. O sinal de 2 pontos representa a palavra até. Então, está dizendo o seguinte, olha, na coluna B, as linhas 1, 2, 3, ou seja, de 1 até 3, eu quero saber quem é o mínimo, o menor valor que tem na coluna B, nas linhas 1, 2 e 3. Qual é o menor valor que você vê? 4. Você colocaria 4. Beleza, então vamos continuar para a próxima. A próxima, ele quer a média aritmética de A1 até C3. Então, apagando isso aqui. Então, qual é esse intervalo aí? A1, C3. Então, vamos ver aqui, né? Então, ele quer a média aritmética. Quando tiver a palavra média, aqui subtende-se que é a média aritmética. O que é a média aritmética? É você somar todos os valores e dividir pela quantidade. Como ele começou em A1 e terminou em C3, ele vai querer que você faça a média de A1 até C3. Ele vai fazer a média, vai somar todos esses valores e vai dividir por 9. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 endereços preenchidos, 9 endereços de células preenchidas. Então, eu vou somar esses 9 valores e dividir por 4, porque é uma média aritmética. A média aritmética é a soma pela quantidade. Então, aqui você vai somar, vai dar 45 e vai dividir por 9 e o resultado vai ser 5. Então, você soma todo mundo aqui, dá 45, divide por 9, dá 5. Então, o gabarito até agora, não sei, ele quer a menor. Menor está sendo a letra A por enquanto, mas vamos lá. Só apagar isso aqui para que a gente possa continuar. A próxima, ele vai querer que a gente descubra o seguinte. Função menor. O que ele quer dizer com função menor? O que é isso? A função menor é sempre obrigatório você dizer a ordem. Na função mínimo, não há necessidade de ordem. O mínimo é o menor de todo. O máximo é o maior de todos. Agora ele quer o menor. E ele está dizendo o seguinte, olha, mas eu quero o sexto menor. Esse 6 que aparece aí para vocês, ele está indicando que ele quer o sexto menor valor. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, de A1 até C3, de A1 até C3, eu quero o sexto menor valor. O primeiro menor valor é esse aqui. O segundo menor valor é este. O terceiro seria este, o quarto, este, o quinto, esse aqui, e esse aqui seria o sexto menor valor, sairia 6. Então, cuidado. Essa função menor é obrigatório você colocar qual é a posição, ou seja, qual é
o valor que você quer como sexto, primeiro, quarto, quinto. Então, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, igual, menor, abre e colocasse assim, de A1 até C3, me apresente o terceiro menor. Eu tenho que colocar isso aqui. É obrigatório colocar na fórmula a posição. Menor me lembra ordem. Então ele quer o terceiro menor. O terceiro menor seria o 3, neste exemplo aqui. Próximo, letra D. Na letra D, ele quer que você encontre o máximo. Então, na letra D, ele quer que você encontre o máximo. Mas cuidado, ó, o máximo não é de tudo. Veja que o intervalo é de A1 até A3. Então, como não variou a coluna, é sempre a coluna A. Então, é a coluna A de A1 até A3. Ele quer saber quem é o máximo aqui dentro. O máximo que eu tenho entre esses três valores é o 3. Então, apareceria aqui o número 3. Então, continuando. Outra função que eles gostam muito na prova, que você vai usar bastante no Excel, é importante você dominar o Excel. Então, você vai ver que é a função continuum. A função continuum é a abreviação de contagem de números. Ele vai fazer uma contagem. A ideia aqui é fazer uma contagem. Contagem de números. Conte os números da coluna A até a coluna B, incluindo as linhas de 1 até 3. Então ele só quer contagem de números na coluna A, na coluna B, as linhas de 1 até 3. Então ele só quer que você conte os números aqui dentro. Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, não é somar, é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quantos números eu contei aqui dentro? Contei 6. Então aqui vai aparecer 6, porque ele quer a contagem de quantos números eu tenho aqui dentro. Agora a pergunta é, qual dessas fórmulas irá retornar o menor valor? Quem retornou o menor valor, retornou 3, gabarito letra D. Eu coloquei aqui para vocês a tela, para você verificar os resultados. Ó. Mínimo de B1 até B3, mínimo de B1 até B3, me retornou 4. O mínimo é 4. A média de A1 até C3, a média de A1 até C3, é isso aqui tudo. Então, somei os 9 valores, dividi por 9. 45 dividido por 9, 5. O menor, esse aqui, no último concurso da prova da Banca Legatos, eles se equivocaram lá na questão. Cuidado. Ó. Quando você for colocar, teve um erro gráfico. Mas entenda o seguinte, olha. Imagina que eu colocasse assim, ó, igual, menor, olha, menor, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula. Se eu não colocar o ponto e vírgula e dizer qual é a posição do menor que eu quero, a fórmula estará incorreta. Então aqui você vai ter que dizer, olha, eu quero o terceiro menor. Aqui ele pediu o sexto menor. Primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor, quinto menor, sexto menor. Assim como existe a função menor, existe a função maior. Também vai se preocupar com a ordem. A função mínimo é a função máximo, que é nesse caso aqui, ó. Quem é o máximo de A1 até A3? Ó. Quem é o máximo de A1 até A3 é o valor 3. E contagem de números. Contar os números entre as colunas A e B. Então, vou contar 6 números. Se uma célula estiver vazia, não tiver número, ele não conta esse número, porque não tem nada ali dentro de número. Se tiver um texto, ele não conta, porque ele vai contar números. Um gabarito aí, realmente, você marcaria letra D. Item 9. Utilizando o Excel 2016 e aplicando essa forma, igual med. Aí não está escrita a palavra média. Você viu que na fórmula eu calculei a minha média aritmética. Somei e dividi pela quantidade. Nesse caso, está abreviado como média. O que é med? Med é a mediana. Olha, como é que se calcula essa mediana? Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, 4, 5, 3 e 1. Se eu te perguntasse qual seria a mediana? A mediana era o seguinte, você organiza isso aqui em ordem crescente, ficaria 1, 3, 4, 5. E como aqui tem 4 elementos, formando 4 elementos, aqui ó, tem 4 elementos, você pega quem está no central, soma eles, 3 mais 4, e divide por 2. Aqui vai dar 7, dividido por 2, então a mediana seria 3,5. Agora se tivesse assim, 6, 4, 8, 1 e 5.
Como é que seria a minha mediana, para você entender aqui? Você coloca em ordem crescente, 1, colocaria agora 4, 5, 6 e 8. Como aqui ó, a quantidade de elementos é ímpar, quem ficar no meio é a mediana. Então a mediana aqui é 5. Então observa que vai ser esse caso aqui, ó, a mediana de A2 até A6. Ó. A mediana você vai organizar em ordem crescente, vai ser 100, aí depois vai ficar 120, 130, 140 e 150. Então a mediana ó, é quem está no meio, seria 130. Então o gabarito entra bem. Então é essa a ideia da mediana. Organiza, se o número de elementos que eu tiver para trabalhar for par, não é os números que estão aqui dentro ser par, é a quantidade de elementos par, você pega o que está no meio, soma e divide por 2. Se a quantidade de elementos for ímpar, você organiza em ordem crescente e você pega quem ficou no meio. Então essa é a ideia da mediana. Cuidado para não confundir, se ele tivesse colocado na prova média, aqui seria a média aritmética. Ia somar todo mundo aqui, que daria 640, e dividiria por 5. Ao dividir por 5, você encontraria 128. Não foi o caso era só MED. MED quer dizer mediano. Vamos para 40. Levando-se em conta a elaboração de planilhas eletrônicas no Microsoft Excel 2016, considere a seguinte tabela de salários. Então você tem aí uma tabela para que a gente possa trabalhar. Beleza. Olha o que ele diz aqui para mim. A execução da fórmula soma cis. Olha que interessante, ó. Essa função, ela tem aqui, ó, soma. No final das contas, ele quer uma soma, mas ele só vai somar se cumprir alguns cis, ó. Então quer dizer que esse cis quer dizer o seguinte, olha, tem condições que você tem que cumprir para somar. Eu só vou somar se você cumprir as condições. Então observa, aqui no começo já é a soma. Aqui é a soma. E aqui são as minhas condições. As minhas condições estarão aqui, ó. Uma condição, aí depois você tem outra condição, e aqui você tem outra condição. Pronto. Então você tem essas condições aí, tudo bem? Agora observe o seguinte, ó. Só organizar aqui. Então você vai ter isso aqui, ó. Cumpra os vários cis e faça a soma. Então vamos lá. Primeiro está dizendo o seguinte, olha. Na coluna B, encontre educação. Então isso aqui, ó, é minha coluna B. Então aqui, ó, é minha coluna B. E aí você vai encontrar educação. Então vamos lá. Então encontrei educação aqui, ó. Educação. Observe que ele só quer a palavra educação. Educação, educação, educação e assim vai. Pronto. Olha só, já cumpri, ó. O primeiro se é se de B2 até B13, que é essa coluna, eu encontrei educação. Agora vamos lá. De C2 a C13. O que representa um sinal de menor e maior? Representa o sinal de diferença. Ele quer que é diferente. É a diferença. Ó. Eu quero tudo que for diferente de DF. Vamos lá. Então, aqui, ele está procurando o que é diferente de DF. Ó. Então, esse aqui não é, está fora. Esse aqui não é, porque está sendo igual, fora. Opa, RG é diferente, fica. RJ, desculpa, RJ fica. MG ficou Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, descartou ó, o que é diferente de DF é que fica. Se for de diferente de DF, fica. Então, até agora, ó, só está valendo esses três. Então, aqueles lá já foram descartados, não me interessa mais. Aí, continua agora. Agora, de D2 até D13, eu quero que você encontre o que foi igual a 40. Ó. Então, essa aqui, como já descumpriu uma, não entra. Essa aqui, como já descumpriu uma condição, não entra. Então, vamos ver. Ó. Tem 40? Tem. Então, fica. Tem 40? Tem, então fica. Tem 40? Tem. Então, olha só. As únicas que estão atendendo as três ao mesmo tempo, tem que atender as três ao mesmo tempo. Ó. Aqui tem que ser igual a educação, tem educação. Aqui está diferente de DF, está diferente, ó, porque tem Rio de Janeiro é diferente, Rio de Janeiro é diferente, Minas é diferente. E aqui, de D2 até D13, é igual a 40. Todas são igual a 40? Então as únicas que atenderam foram essas. Então, se essas três foram as únicas que atenderam os cis, o que é que você vai fazer agora? Somar. Você vai somar isso aqui, ó. Somar. Que está ligado a ela, ó. Que ele quer a soma. Ó. Então, a soma está na coluna E. Então, eu vou fazer a soma. Então, aqui, ó. Vai fazer a soma. Então, você vai somar 9.000 mais 11.000 mais 5.000. Tudo bem? Então, você vai encontrar 25.000. Então, o gabarito tem que ser 25.000. E aí, você marcaria a letra C. Então, essa é a ideia de quando eu tenho vários cis. A soma é o começo e após a soma tudo é condição.
Se atender todas essas condições, soma. Próxima, 41. Considere que a seguinte planilha foi elaborada no Excel 2016, instalada em um computador. Então vamos lá. Ao inserir a fórmula média se, então quer dizer que tem uma condição. Eu só vou fazer uma média se. Olha que interessante. Ó. O que acontece? O se aqui, que é a condição, ele está representado por tudo isso aqui. Ó. Se, tudo isso aqui. Ó. Isso aqui tudo é condição. Até aqui é condição. Tudo isso aqui é condição. Agora, a média é isso aqui, ó, média. A média é isso aqui, ó. Isso aqui é a média. Então, no final das contas, a média só vai ser realizada se cumprir essa condição. Tem que cumprir essa condição. Então, bora lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, de B1 até B4, vamos lá, está dizendo o seguinte, ó, de B1 até B4, é esse aqui, ó, é a coluna B todinha, ó, de B1 até B4, você está vendo aqui, ó, de B1 até B4, ok. Então, de B1 até B4, tá ok. Encontre quem é maior que 4. 8 é maior que 4? Ok. 6 é maior que 4? Ok. Então, observa, maior que 4. 4 é maior que 4? Não, porque é igual. Então, isso aqui está falso. Isso aqui não me interessa. Ele está falando o seguinte, ó. Se a coluna B, as linhas 1, 2, 3 e 4, eu tiver valores maiores que 4, só encontrei 8 e 6. O que eu vou fazer agora em relação a ela? Você vai... Aí está dizendo o seguinte, ó. Vá lá na coluna A, pegue os valores que correspondem aos valores 8 e 6 e faça a média. Então, ao 8, quem é que está correspondendo? 1. Na coluna A, eu pego os correspondentes. Peguei o 1 para fazer a média e correspondendo ao maior que 4, que é o 6 aqui, ó, o 3. Então, vou pegar o 3. Eu vou somar 1 mais 3. Como só tem dois valores, vou dividir por 2. Isso aqui vai ficar 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2, gabarito letra A. Então, é essa questão aí. Fazer a média se acontecer algo. Isso é muito interessante. Você pode usar até no seu dia a dia. Olha, faz a média se acontecer isso. Senão, não faz. O gabarito aí, letra A. 42. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha da ferramenta Microsoft Excel e exibe a lista de ocorrências registradas em um condomínio. Então tá aqui, ó. Então você tá vendo, ó, eu tô na planilha 4, ó, que tá a planilha 4, e eu tenho alguns registros, ó. Dá para ver que ele vai até o registro na coluna A101. Então quer dizer que tem valores preenchidos até o 101. Se eu desconsiderar a primeira linha, isso quer dizer que eu tenho 100 ocorrências aqui dentro, ó. Vai ter 100 ocorrências. Então aqui dentro tem 100 ocorrências na planilha 4. É o que ele vai dizer aqui, ó. Com base na imagem e considerando que existe um total de 100 registros de ocorrências, que são as ocorrências aqui, ele fala mais. Na planilha 4, aqui a planilha 4, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Eu coloquei aqui, pessoal, para facilitar a vida de vocês, ó, a mesma informação para que a gente possa analisar aqui. Ó. O que acontece? Ó? Se eu quiser contar todo o conteúdo que tem na coluna B, observa que eu teria que colocar assim, ó, conte-se. Esse conte é a abreviação de contagem. Você vai já entender. Ó. Se eu colocar aqui, ó, contagem, vê só mais o que significa esse B, dois pontos B. Esse B, dois pontos B, quer dizer que ele vai pegar toda a coluna B. Ó. Fazendo o seguinte, ó, se em toda a coluna B você encontrar alfa, conte o que você encontrar na coluna B relacionada a alfa. Ele sairia contando 1, 2, 3, assim vai. Ele vai pegar toda a coluna B, ó, de ponta a ponta. Ele vai da primeira linha até a última. Então isso aqui estaria correto. Seria correto dessa forma. A próxima. Vamos supor que eu queira que ele conte, faça uma contagem, só que eu quero dar várias condições. Ó. Eu quero que ele conte cis. Quando tiver cis, é porque vai aparecer várias condições. Ó. Observe que eu já usei o soma cis para somar. Agora eu estou usando, ó, conte cis para que ele possa contar. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, vai lá na coluna B, ponto e vírgula, abre aspas, e pega o que é igual a beta. O que foi igual a beta, igual a beta, igual a beta, igual a beta. Beleza. E, ponto e vírgula, significa I. E, na coluna C, I, em toda a coluna C, o que foi igual a 105. Você só vai contar se ao mesmo tempo você pegar na coluna B o bloco beta e o apartamento 105. Olha só, beta e 105 eu tenho que contar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, beta e 105 ele vai contar uma. Beta e 105 ele vai contar duas. Beta e 304 ele não vai contar porque não atendeu as duas condições ao mesmo tempo. Então, aqui você tem várias condições. Agora, a letra C. O que é contar valores? Contagem. Sempre que tiver conte, é a abreviação de contar. Agora, o que é contar valores? Esse contar valores, ele sempre vai contar as células preenchidas. Se as células tiverem preenchidas com números ou letras, tanto faz, se ela tiver preenchida, ele conta. Veja que de A2 a 101, como nós vimos lá, de A2 a 101, está preenchida com valores. Se está preenchida com valores, ele vai o quê? Contar. Então, realmente, seria dessa forma, contar as células preenchidas. Sabendo disso, vamos voltar aqui para a questão. Agora a gente sabe disso. Ó. Então, já sei que lá tem 100
registros, e ele colocou assim, ó, para obter o total de ocorrências. Se eu quero obter o total, eu não quero somar as ocorrências, eu quero contar as ocorrências. No bloco, do bloco alfa, pode utilizar a fórmula. Não é soma. Você viu que é igual, conte, aí você viu lá que a gente colocou o quê? Conte o quê? Conte si. Então você viu lá que é conte si. Então conte si em toda a coluna B, você encontrar, ou você pode colocar só alfa, ou você pode colocar igual a alfa. Tanto faz. Não é obrigatório esse sinal de igual aqui. Vai pegar o que é igual, tanto faz colocar ou não. Ele vai encontrar do mesmo jeito. Fecha parênteses. Esse aqui estaria falso. A outra. Para obter o total de ocorrências registradas para o apartamento 105 no bloco coruja. Observa que eu tenho aqui duas condições. Se eu tenho duas condições de contagem, tem que ser o quê? Conte cis. Cis quer dizer que tem várias condições. A condição 1, apartamento 105. A condição 2, coruja. E veja que aqui não tem o cis. Então isso aqui estaria equivocado. Eu teria que ter igual conte.cis. Porque tem várias condições. Tá aqui, ó. Conte cis em toda a coluna B, o que você encontrar igual a beta, e o que você encontrar na coluna C igual a 105, você conta se você vê ao mesmo tempo beta e 105. Esse item estaria errado. Então aqui ficaria falso. Questãozinha perigosa, né? E essa outra, para contar as ocorrências, contou os valores que estavam preenchendo de A2 até A101. Aí a pessoa pergunta, mas não era de A1? Não, veja que A1 é uma linha que está ocupada com cabeçalho. Se eu desconsiderar esse cabeçalho de 2 a 101, eu tenho 100 registros, que é o que ele falou aqui na questão. Então realmente estaria verdadeiro, consequentemente ficaria falso, falso, verdadeiro, letra D. Então muito bem, vamos para a próxima. Questão 43. Computadores conectados à web são chamados de clientes e servidores. Você tem um computador cliente e você tem um computador servidor. Um diagrama simplificado de como eles interagem pode ter a seguinte aparência. O cliente é o usuário, que você está usando o seu navegador ou browser, então você está pedindo páginas, e o servidor aqui, por exemplo, poderia ser um servidor Apache, certo? Aqui, ó, você tá, o browser é o teu cliente, é o navegador, é o aplicativo, é o cliente web, ele vai solicitar e o servidor responde. Então a pergunta é, assinale a alternativa que não apresenta um aplicativo cliente ou browser. Então, o Edge é um browser, Chrome é um browser, é um cliente de web, o Internet Explorer é um cliente, o Apache é um servidor fora e Firefox é um browser. Então, a alternativa incorreta é a letra D, que não é browser. Próximo, 44. A transferência de arquivos é muito comum na internet. É um serviço de internet que transfere arquivos, né, onde eu posso fazer tanto download como upload. Ou seja, eu posso tanto descarregar como eu posso enviar, upload. Então, eu posso fazer tanto download como upload. Então, o download é descarregar e o upload, ele tem a ver com envio. Então, vamos lá. A transferência de arquivos é um serviço de internet que transfere arquivos de um computador para outro. Alguns servidores de transferência de arquivos requerem que se tenha uma conta para obter permissão de acesso aos arquivos. Um programa muito utilizado para transferência de arquivos, né, esse é um protocolo muito utilizado, é o FTP. Era só traduzir aqui, ó, file quer dizer arquivo, transfer quer dizer transferir, protocolo quer dizer regra, padrão, né, tem a ver com regra, tem a ver com padrão. Então é um padrão que é convencionado para transferir arquivos. FTP, letra B. Essa aqui seria uma questão um pouco mais elaborada e um pouco mais caprichado na hora da prova. Próxima, quinta. Sobre o recurso de navegação anônima existente no navegador Google Chrome, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Olha só. Quando você está numa janela anônima, você está aqui numa janela anônima. Vou colocar aqui já, janela anônima. O que acontece? O teu navegador, ele não vai memorizar. Ele não memoriza. O que ele não memoriza? Ele não memoriza históricos. Então, se você tiver alguns históricos, ele não memoriza. Então, por exemplo, um histórico de pesquisa, ele não memoriza. Um histórico de páginas, ele não memoriza. Um histórico de downloads, ele não memoriza. Preencher um formulário, ele não memoriza preenchimento de formulário. Dados que você preencheu em um formulário. Ele não memoriza cookies. É uma palavra que está caindo muito em prova atualmente. Cookies. Várias bancas cobram isso aqui. Isso aqui, pessoal, cookies é para, vamos dizer assim, customizar, personalizar aquela página para você. Por exemplo, quando você visita um site, para ele saber que é você e colocar seu nome, ele vai ter que saber os cookies, né? Vai ter que ter memorizado nos cookies. Porque cookies são arquivos que memorizam as preferências. Quando você faz uma pesquisa e eu consigo distinguir aonde eu cliquei ou aonde eu não cliquei, você vai ver que isso aí foi memorizado aonde? Nos cookies. Então, basicamente, essa ideia dos cookies é para isso. Então, quando você utiliza uma janela anônima, ele descarta esses cookies. Agora, observa, eu posso navegar numa janela normal e numa janela anônima. A diferença é que tudo que eu navegar em janela anônima não será memorizado.
Lembrando que quando eu navego em janelas anônimas, ele não descarta, ele permanece, ou seja, não descarta. Então o que ele não descarta? Ó, ele não vai descartar os meus favoritos. Se é meu favorito, foi eu que quis, é minha intenção, então é meu. Se eu fiz o download, se eu baixei um arquivo, aquele arquivo é meu, então realmente ele pertence a mim, então ele não vai descartar. Então, por exemplo, eu fui no site lá da banca Legatus, baixei o edital. Ficou um histórico de download na janela ativa? Não, ele vai descartar. Mas o meu arquivo de download, o meu arquivo em PDF que eu baixei ficará. Então é isso. Então, para a questão 45, coloque V ou F para esse recurso de navegação anônima no Google Chrome. O Chrome não salva histórico de navegação, correto? Ele não salva históricos de navegação, não salva cookies e dados do site ou informações inseridas em formulários pelo usuário quando o modo de navegação anônima é ativado. Isso aqui estaria verdadeiro. Eu já eliminaria a letra D e para me não confundir na hora de marcar. É possível, olha só, é uma possibilidade alternar entre janelas normais e anônimas? Sim, é possível. Porém, o usuário só navega com privacidade quando está em janela anônima. Correto. Verdade. Então, com o VV, observa que eu já teria a letra A como gabarito. Vamos confirmar aqui. Ó. O modo de navegação anônima é executado em uma janela separada das janelas normais do Chrome. Isso é verdade. Janela separada. Você pode navegar tanto em janelas normais como em janelas anônimas. Agora observe o seguinte. Nos navegadores, se eu estiver navegando no Google Chrome, o nome vai ser janela anônima. A tecla de atalho, Ctrl Shift N. Se eu estiver navegando no Mozilla Firefox, aí já vai ser o nome navegação privativa. Faz a mesma coisa. Só que a tecla de atalho é Ctrl Shift P. Se eu estiver no Microsoft Edge, que é outro navegador, a navegação vai ser chamada de in private. Ele pode colocar assim na prova. A navegação in private faz referência a que navegador? Aí você vai marcar Microsoft Edge. A tecla de atalho, Ctrl Shift N. Vamos lá. A navegação privada, que é o termo geral, anônima para o Google Chrome, privativa para o Firefox ou in private para o Edge, dependendo do navegador, foi criada para que a navegação do usuário não memorizasse histórico de navegação, histórico de busca, cookies, histórico de downloads, informações inseridas em formulários. Serão mantidos, o que vai manter? Salva as coleções. Esse recurso de coleções é você armazenar, por exemplo, imagens, sites completos, mas só funciona no Microsoft Edge. Recurso exclusivo do Microsoft Edge. Favoritos, então tudo aqui é igual. Então qualquer um deles, quando você favorita algo, ele não apaga se você tiver ou em janela anônima, ou privado ou em private. Ele vai manter os favoritos e vai manter os downloads. Não confundir com histórico de downloads. Histórico de downloads é o que você baixou. Fica uma janelinha que mostra o que você baixou. Agora, o que foi para o teu computador fica. O arquivo fica, que é o download. Que é o download do arquivo que você fez na sua máquina. 46. Os navegadores da web, Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge têm suas próprias funcionalidades de navegação sem histórico, respectivamente denominadas navegação privativa. Vou repetir aqui. Os navegadores da web, Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge têm suas próprias funcionalidades de navegação sem histórico, respectivamente denominadas. Para o Firefox, privativa, que foi o que eu te mostrei, navegação anônima para o Google Chrome, que a gente resolveu uma questão com ela, e navegação in private para o Microsoft Edge. Em relação a essas funções, e considerando a preservação da privacidade do internauta, o usuário que ativar um desses recursos no navegador da web de sua preferência, então você vai marcar aí a letra B. Deixará de ter seus dados de navegação salvo no dispositivo computacional, vez que depois que encerrar a página na seção de trabalho é a guia que você está usando. O navegador da web excluirá os dados temporários. Então, ele vai excluir o quê? Histórico de navegação, por exemplo, do computador, assim que o aplicativo for fechado ou a janela fechada. Então, gabarito é a letra B. 47. Essa aqui eu acredito que vai estar na sua prova. Interessante. Uma maneira que certos sites usam para manter informações sobre o usuário
os sites utilizam para manter informações sobre o usuário, para que ele possa obter uma experiência personalizada. Todas as vezes que entrar. Então, personalizado. Bem-vindo, vai estar lá seu nome. Se você está lá no carrinho de compras, vai aparecer suas compras, né? Que você deixou. Então, aquilo ali, ó, são os cookies. Então, você marcaria a letra B. Próximo. Olha o que foi que a Legados colocou. É um arquivo contendo dados de uma instituição que são usados para comprovar a sua identidade eletrônica. Olha, se ele vai comprovar a minha identidade eletrônica, é porque ele vai certificar que eu existo. Tanto faz um CPF eletrônico, como um CNPJ eletrônico. Então você vai ver o seguinte, olha, esse recurso é como se fosse o documento de identidade de um site na internet, no qual constam os dados da empresa e da instituição que o emitiu. São emitidos por organizações especializadas em segurança de dados. Aqui vai ser emitido por autoridades certificadoras. Autoridades certificadoras. Ok. Aí ele continua. Então, qual é a opção que preenche a lacuna corretamente? Então, você vai marcar aqui o que? Certificado digital. Pessoal, o certificado no Brasil, ele faz parte de uma estrutura chamada de ICP Brasil. ICP Brasil. Isso significa o quê? Que é um conjunto de chaves públicas, chaves, e só você tem aquela conexão, só permite você fazer aquela conexão à internet. Ó. Permite com que você conecte corretamente à internet, ou seja, com segurança, com proteção. Então, essa estrutura aqui, ela está ligada ao IT, que é ligado à Casa Civil da Presidência da República, certo? Então, basicamente, você tem essa estrutura aqui, é por isso que você consegue certificar, como se fosse dizendo o seguinte, olha, realmente, essa pessoa adquiriu essa chave e aí ela pode compartilhar essa chave com outras pessoas. E aí eu consigo identificá-la como sendo participante desse conjunto de informações. E aí, consequentemente, você vai ser identificado. Então, realmente, é essa a ideia do certificado digital. Você marcaria aí a letra D. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, olha, o certificado digital é uma identidade eletrônica para pessoas ou empresas. Ele equivale a uma carteira de identidade do mundo virtual. Com ele é possível garantir de forma inequívoca a identidade de um indivíduo ou de uma instituição sem uma apresentação presencial. Na prática, funciona como um CPF ou um CNPJ eletrônico. Essa ferramenta está disponível no Brasil desde 2001, após a criação da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, conhecida pela sigla ICP Brasil. Ela é muito útil para agilizar a assinatura de documentos, pois é a partir dele que é possível obter assinatura digital, principalmente em transações online. Com essa tecnologia, é possível identificar cada usuário, além de cada documento autenticado, mesmo à distância. Isso confere legitimidade aos documentos digitais que passam a possuir validade jurídica. Quais são as vantagens do certificado digital? É possível assinar documento em qualquer lugar, tem validade jurídica, igual ao CPF e CNPJ, tem segurança, é impossível fraudar uma assinatura digital, praticidade e economia, com a redução do volume de papel, agilidade na assinatura de documentos, possibilidade de utilizar facilidades online de diversas empresas e órgãos públicos, como por exemplo, você pode fazer, através da sua assinatura digital, entrar em sites, você sem precisar estar digitando muitas informações, porque no próprio site vai estar as suas informações. Então, por exemplo, aplicação, utilização do imposto de renda. Olha o que foi que eu coloquei aqui, pessoal, o IT, que é esse Instituto de Tecnologia da Informação, que é ligado à Casa Civil, tem uma informação interessante aqui, ó. Quais são as informações contidas no certificado digital da ICP Brasil? As principais informações que constam em um certificado digital são quem? A chave pública, certo? Do titular, o nome. A chave quer dizer que ele pode abrir publicamente várias informações, né? Pode ter acesso. Nome e e-mail, validade do certificado, nome da autoridade que certificou ele, emitiu o certificado, número de série do certificado digital e assinatura digital da autoridade que certificou, que deu aquele certificado. Então tá aí. Olha essa perguntinha aqui, ó. Olha essa pergunta. Certificados digitais podem ser utilizados na troca de informação entre pessoas na internet. São dados que compõem o certificado digital, é certo. Então, vamos lá. O número de série do certificado está correto. Identificação da pessoa que é dona através do seu e-mail, por exemplo. Nome vai estar o e-mail. Identificação da autoridade certificadora, correto. Assinatura digital da autoridade certificadora, correto. Então, o que não está lá é a letra B, código de integridade do software de criptografia. Isso aí não faz parte do certificado digital. Questão um pouco mais puxada, né? Vamos lá. 50. Olha o que diz essa questão 50 para a gente. O programa malicioso que torna
torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, que ataca muita gente aqui em Teresina, ataca a gente aqui no Maranhão, a gente aqui no qualquer lugar do Brasil, você vai ver esse programa atuando, né? Esse programa, ele geralmente se utiliza de criptografia e exige pagamento. Pagamento de quê? De um resgate. Então, esse programa, pessoal, é o ransomware. Ransomware não é spam, porque spam são e-mails indesejados. Spam são e-mails indesejados. Essa é a ideia do spam. Adware são spyware. Um adware é um spyware que atua através de anúncios. Keylogger também é um spyware. Se tiver a palavra spyware, spyware é o quê? Espião. Então aqui é um spyware que captura, ele vai capturar o que é digitado, tá certo? No teu teclado físico. Ele vai capturar teclas físicas, que é digitado através dela. O screen quer dizer tela. Keylogger também é um spyware. E o spyware que vai capturar o quê? Ele vai capturar aonde você clica. Então ele vai capturar as telas. Então no caso aí, o programa que criptografa os dados e exige pagamento de resgate é o Screenlogger. Então, gabarito, letra E. Eu deixo para vocês aí, pessoal, como bancas parecidas ou similares. O Instituto Legato, Avalia e Avança São Paulo, e tá aí os endereços dela. Ok? Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando essa nossa revisão para o concurso da Prefeitura de Água Branca. Espero que você faça uma boa prova e que você consiga o êxito da aprovação. Se não conseguir, não tem problema, você continua na tentativa, porque quem consegue perseverar fazendo aquele velho degrau, um dia após o outro, estudando, criando bagagem, uma hora, você será agraciado com uma aprovação no concurso dos seus sonhos. Então espero que você consiga fazer uma boa prova e seja aprovado. Então vejo vocês aí. Quem quiser, você pode ir no meu outro canal, que é o Jack Plus, e você pode, se você for fazer a prova e tiver o conteúdo de matemática, raciocínio lógico, você assiste lá no outro canal. Então eu espero vocês nas próximas correções. Até mais!